o vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. O presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Marcos Vinícius Oliveira dos Santos. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. O Advogado-Geral da União, doutor André Mendonça. E o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Jaime de Oliveira. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o senhor Márcio Chaer, diretor da revista Consultor Jurídico. Boa noite. Eu agradeço a presença de todos e manifesto toda a minha alegria. Doutor Jaime, por favor, dispositivo. O anuário que lançamos hoje aqui, ele pode ser visto e interpretado de diferentes formas. Ele pode ser visto como um troféu para alguns ou como crítica para outros. A equipe que produz esse trabalho gosta de acreditar que a publicação é o retrato mais fiel e sincero da justiça em ação. Afinal, se o jornalista é conhecido por suas reportagens, o pintor é conhecido por seus quadros ou por suas paredes, não é? Um julgador só deve, acreditamos, ser conhecido pelas suas decisões, não por uma decisão de 5 anos atrás, não por ter ido a uma festa, não pelo seu penteado, muito menos por ter sido indicado por tal presidente, mas pelo conjunto das suas decisões. Eu costumo brincar com os jornalistas da área econômica. Eu pergunto, você sabe quem é o ministro que conduz a maior parte dos julgamentos na área tributária? Quem é, no Supremo, o puxador de votos quando o assunto são tributos? Por exemplo, podia ser qualquer outro assunto. Não se sabe, não se sabe. Quando se diz assim, quem constrói a jurisprudência tributária no Brasil hoje, no Supremo, é o ministro Dias Toffoli, a pessoa faz, hã? Não faz sentido. Por quê? Porque a imagem de um ministro do Supremo, aos olhos da opinião pública, nunca esteve tão distante do que eles realmente são. Não é? Muito bem. O anuário, ele tenta mostrar isso. Ele tenta mostrar cada julgador pelos seus julgados. Não pelo que sai mais no jornal, não por aquele que envolve a maior quantia ou a pessoa mais famosa, mas aquele julgado que mais profundamente altera as regras que governam os brasileiros. A coleção Anuário da Justiça deve muito a colaboradores, alguns aqui presentes, que nos guiam desde que a publicação era apenas um projeto. Alguns direta, outros indiretamente. Inclusive personagens que não são propriamente do mundo jurídico, como o jornalista Otávio Frias Filho, com quem eu trabalhei na implantação do histórico projeto Folha e de quem eu copiei ou tentei copiar o olhar crítico. Não com a mesma competência, óbvio, mas foi com esse olhar que nós criamos o site Consultor Jurídico e o Anuário da Justiça. É de justiça eu dedicar esta edição do anuário a esses coautores do nosso projeto, na pessoa de um brasileiro fundamental, e para quem eu peço o aplauso de todos, o ministro Celso de Mello. Eu não consigo não me emocionar. O ministro está completando 30 anos de serviço nesta casa, não é? Isso vai ser agora no mês de agosto.
né? O ministro Celso de Mello, assim como o jornalista que eu acabei de lembrar, o Otávio, tem biografias com algumas coincidências, né? Não só a tenacidade, a firmeza, a originalidade, mas pelo fato de serem campeões da defesa da liberdade de expressão, da democracia e da pluralidade. O ministro Celso é um jornalista nato. Eu o considero o nosso tutor, tanto na criação do site, quanto na criação do Anuário da Justiça. É uma pessoa que julga com sabedoria. O Otávio, com quem eu estou tentando traçar um paralelo, né, ele também teve características assim. Na implantação do grande jornal, que hoje é a Folha de São Paulo, o Otávio criou, por exemplo, um sistema de checagem de notícias, algo que hoje o Supremo está apoiando, que é um painel de checagem das notícias que saem a respeito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Veja só, ministro Alexandre, ele adotou um sistema de sindicância, um inquérito para apurar se os erros do jornal eram culposos ou dolosos. O senhor vê que o Supremo não é tão original assim, não é? E não está tão fora do que se espera, do que os próprios jornalistas esperam do jornalismo. O Otávio, como o ministro Celso, ele enfrentou a resistência alucinada e irracional dos mais velhos quando chegaram, o primeiro no jornalismo e o segundo no Supremo. Não é fácil quebrar paradigmas, não é, ministro Marco Aurélio? Não é fácil opor-se a tradições mortas e vocações passadistas. Os dois formaram-se na mesma escola, e não me refiro apenas à Faculdade de Direito da USP. Eu falo da escola do humanismo, da solidariedade, do comprometimento intelectual. A coleção das decisões do ministro Celso de Mello é enciclopédica. A contribuição de cada julgador que passa por esta casa, ela é medida pelo número, não é pelo número de notícias, é pelo número de decisões que são tomadas posteriormente com base na solução encontrada. No dia a dia do site Consultor Jurídico, ao divulgar decisões dos mais remotos rincões do país, quando a matéria em questão trata de direitos fundamentais e garantias individuais, o nome de Celso de Mello destaca-se como o mais citado e que mais votos reproduzidos tem. É como se o juiz daqui estivesse em quase todas as cidades brasileiras. Obrigado, ministro, por suas luzes e por fazer o trabalho que faz. Não é Pacta Corvina, hein? Bom, é por causa dos 30 anos. A moda da Folha, que instituiu o conhecido Erramos, eu queria aproveitar aqui a presença do ministro Raimundo Carreiro para uma retificação, com jeito de retratação, em um anuário que nós editamos 3 anos atrás. Trata-se da reprodução imprudente que fizemos de uma imputação leviana, uma daquelas citações de nomes em grampos de terceiros, uma coisa intolerável. Recentemente, os acusadores que lançaram essa suposição disfarçada de suspeita fundamentada reconheceram o erro, e eu faço o mesmo aqui. Desculpe-nos, ministro. A retificação será feita na próxima edição. Assim como já fizemos no site. Afinal de contas, a gente não pode ser ao mesmo tempo contra fake news e praticar, não é verdade? Por fim, eu agradeço aqui aos nossos apoiadores e anunciantes na figura da Fundação Armando Álvares Penteado, que tornou possível esse projeto, do qual nos orgulhamos muito. Obrigado, Celita. Obrigado, Bias. Obrigado a todos. Nós ouviremos agora a senhora Celita Procópio de Carvalho, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. Boa noite.
Peço licença para, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, pelo 13º ano consecutivo, lançamos hoje aqui o Anuário da Justiça Brasil. Ao todo, são 4.175 páginas de informações sobre o Sistema Judiciário Nacional. O retrato que emerge desse trabalho impressiona, pelos números, pela criatividade nas soluções encontradas e pelas dificuldades derivadas do tamanho da demanda e da complexidade das causas. Essa visão de conjunto que o Anuário da Justiça reflete é bem diferente da imagem projetada no dia a dia, nas notícias que lemos. A distância entre o fato e sua versão é a mesma que separa um julgamento da sessão que ele provoca. No ano que passou, o Supremo recebeu 100 mil processos, julgou 125 mil, mais de 15 mil causas por ministro. Os julgadores, no entanto, tornam-se conhecidos por uma ou outra decisão que galvanize o interesse da imprensa e que nem sempre são descritas com precisão técnica. O diferencial dessa publicação é esse: possibilita enxergar globalmente o trabalho de cada ministro, de cada gabinete do STF e tribunais superiores. Mostra o judiciário em ação, em movimento. Os dados permitem entrever o lado humano da estrutura judiciária, da advocacia e do Ministério Público. As pressões que desaguam sobre os protagonistas da justiça são intensas. As cobranças, a fiscalização, a agonia solitária da decisão que se vai tomar, o medo do erro e das consequências imprevisíveis do julgamento. Porque nem sempre doutrina e jurisprudência estão à mão para socorrer, nem há precedentes a iluminar o caminho. Só quem julga sabe o que é decidir diante dos olhares atentos e curiosos de uma plateia de milhões ou milhões. Pessoas com que depois se vai cruzar nas ruas, nos aeroportos e nos restaurantes. É uma rotina que exige sabedoria, sensibilidade, conhecimento técnico e, principalmente, coragem. Traços visíveis em alto relevo em cada uma das 13 edições deste Anuário do Brasil. A Fundação Armando Álvares Penteado viabilizou este trabalho desde a sua primeira edição. Orgulha-se dessa bem-sucedida cooperação entre a iniciativa privada e o setor público. Mas se orgulha ainda mais de saber que o país pode contar com os protagonistas apresentados nessa publicação. Então, estão todos de parabéns. Muito obrigada. Para encerrar este evento, fará seu pronunciamento o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Boa noite a todos. Tem aqui 10 páginas de nominata, porque são tantas as autoridades. Vamos pular essa parte, vamos direto. Sintam-se todos cumprimentados. É com orgulho e satisfação que lançamos hoje, neste Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, o Anuário da Justiça do ano de 2019. Desde 2007, o Anuário presta contribuição inestimável à justiça brasileira, proporcionando um diagnóstico fiel e abrangente do complexo funcionamento do Poder Judiciário e das instituições essenciais da Justiça. O Anuário tem contribuído de forma relevante para a transparência dos tribunais, com o delineamento do perfil dos magistrados atuantes nas cortes superiores e tribunais, a divulgação de julgamentos e de estatísticas e análises de dados. Neste país tão carente de estatísticas e análise de dados, Márcio, Celita, é muito importante esse trabalho que o Anuário faz. Um trabalho editorial primoroso que fomenta a reflexão e o debate democrático acerca
dos rumos do Poder Judiciário brasileiro, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento da justiça no Brasil. Após a promulgação da Constituição de 88, temos vivenciado um processo ininterrupto de amadurecimento e fortalecimento da democracia brasileira e de suas instituições. Nesse processo, sobressai o Poder Judiciário, bem como as funções essenciais à atividade jurisdicional, Ministério Público, Advocacia Privada e a Defensoria Pública, que seguem fortalecidas e atuantes em prol da defesa do Estado Democrático de Direito e da concretização dos direitos do cidadão, dos direitos e liberdades fundamentais. Nos momentos mais sensíveis, mais difíceis para a vida democrática brasileira nos últimos anos, não faltou o Supremo Tribunal Federal, não faltou o Poder Judiciário. Exercemos função estabilizadora, defendendo a Constituição e moderando os conflitos. Conforme afirmei no discurso de abertura do ano judiciário, o Poder Judiciário brasileiro é um dos que mais trabalham no mundo, dos mais produtivos. Cada juiz no Brasil julga praticamente 2.000 processos por ano. E este Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional que mais julga processos no mundo. Como já falou a Celita, foram 126.000 processos no ano de 2018. E vejam que nós somos muitas vezes criticados por ser, ou se dizer ser, uma corte monocrática. Ministro Celso, ministro Marco Aurélio, no ano passado julgamos colegiadamente, entre primeira turma, segunda turma e plenário, 14.000 feitos. 14.000 feitos em colegiado. Pergunto, qual Suprema Corte no mundo julga 14.000 feitos em um ano? Temos que ter orgulho da justiça brasileira. Mas, não obstante todos os avanços, são muitos os desafios ainda ao Poder Judiciário para este século XXI. Em nosso país, praticamente todos os tipos de conflitos chegam ao Judiciário. Devemos transitar de uma cultura do litígio para uma cultura de pacificação. Temos que trabalhar com uma menor judicialização. Existem outras esferas e outros mecanismos que nós também temos e a sociedade tem que utilizar na busca de soluções adequadas dos conflitos, diminuindo a judicialização da sociedade brasileira. E defendo que o nosso Supremo Tribunal Federal possa ter instrumentos de autocontenção em julgamentos. Ter a possibilidade, eu sei que isso é uma questão controversa, mas já disse isso publicamente, já dialoguei com os colegas, nós temos que ter também a possibilidade de uma autocontenção, de não entrar em determinados conflitos, não substituindo a sociedade, que muitas vezes fica confortável de jogar para o Supremo a resolução de conflitos tão complexos e tão complicados. Outro grande desafio, talvez o maior deles, neste século XXI e nesse mundo digital, nesse mundo pós-moderno, é a segurança jurídica. É a segurança jurídica. Que é com segurança jurídica que nós podemos ter garantias da sociedade funcionando da melhor maneira possível. A segurança jurídica deve ser o norte da atuação de todos nós magistrados. Para tanto, a Constituição e as leis precisam ser os nossos guias, as fontes de toda interpretação jurídica. Também precisamos primar pela construção de uma jurisprudência estável, uniforme, previsível, coerente e íntegra. Nesse contexto, é a função das Cortes Superiores, a função de exercerem este papel na qualidade de vértices do sistema em suas respectivas áreas de atuação. A democracia é essencialmente pluralista. Todo poder que não é plural é violência. Já disse Hannah Arendt, já disse Habermas, já disse Celso Laffer. Todo poder que não é plural é violência. E plural somos nós, os tribunais. Plural somos nós, os tribunais, com a natural convivência em seu seio de juízes com concepções diversas de mundo
concepções diversas do direito. Por isso, o futuro do Judiciário e o Judiciário do futuro dependem cada vez mais do diálogo e da cooperação institucional. Estejamos unidos e firmes em diálogo e cooperação pelo progresso do nosso sistema de justiça, pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e pelo fortalecimento da democracia brasileira. Encerro parabenizando o consultor jurídico Conjur, na pessoa do Márcio Chaer, e a Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, na pessoa da Celita Procópio, por mais uma brilhante edição do anuário que segue contribuindo de maneira determinante para enfrentamento dos desafios do Poder Judiciário do presente e fazendo também a delineamento do Poder Judiciário do futuro. Parabéns, muito obrigado pela presença de todos. Senhoras e senhores, informamos que os exemplares da revista Hora Lançada estão disponíveis a todos os presentes. Os anfitriões deste evento convidam a todos para o coquetel de confraternização. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado.